Detox. Detox significa a eliminação do organismo de determinadas toxinas e radicais livres. As dietas detox envolvem o conceito de melhorar tanto a qualidade quanto a quantidade dos alimentos, visando uma melhora na saúde, a prevenção das doenças e retardar o envelhecimento. Fazer mudança alimentar, passar a tomar suco detox, melhorar o nosso estilo de vida muitas vezes faz a gente se sentir melhor. Quando passamos tempo tomando suco como esse, comendo saudável, passamos a perceber que, nosso cabelo melhora, a pele fica mais bonita e nós notamos a diferença. Por que eu trouxe essa ilustração pra gente do suco detox? É porque assim como o detox ou a alimentação saudável é importante para a nossa vida, muitas vezes a gente também precisa de um detox, mas da alma. No meu dia a dia, eu converso com muitas pessoas e eu tenho percebido que se não fizermos um detox da nossa alma de tempo em tempo, podemos ficar doentes, tanto psicologicamente como fisicamente. Jesus já sabia disso, tanto que ele nos deu uma chave para a cura das nossas emoções. Em Mateus 6,9, Jesus nos explica acerca da oração. Vejamos juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então o 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o perdão. O perdão é como se fosse esse suco detox. Não é o principal da dieta, mas é uma das coisas principais. E o que é o perdão? O perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Mas muitas vezes temos aquele sentimento: mas foi essa pessoa que me fez o mal, não foi eu que fiz o mal a ela. Por que eu tenho que perdoar? Não é justo ter que perdoar essa pessoa. Hoje eu quero te dizer que o perdão não é um bem para essa pessoa que te fez o mal. O perdão é uma cura para nós mesmos, para as nossas emoções. O perdão é deixar isso na mão de Deus, porque Ele vai fazer a justiça no devido tempo. Em Mateus 5,6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Entrega para Deus essa justiça. Entrega para Ele. Pode ser que aqui na terra você não veja justiça, mas com certeza no céu ela será feita. E o perdão não é somente acerca das outras pessoas, é também sobre nós mesmos. Muitas vezes nós temos que nos perdoar. Muitas vezes a gente, por uma decisão errada, por falta de sabedoria ou por outras circunstâncias que aparecem na nossa vida, a gente comete certo erro. E muitas vezes esse erro nos corrói e fica aquela voz na nossa cabeça: por que você fez isso? Por que você não foi inteligente de ter decidido melhor? Por que você não percebeu que isso ia dar errado? Ou por que você foi e cometeu esse erro? Olha só, agora não tem mais volta atrás, certo? Eu quero te dizer que essa voz não é a voz de Deus. Você tem que se perdoar a si mesmo. Você tem que perceber se realmente foi algo que você fez por maldade, por raiva. Se foi isso, pede perdão para Deus e deixa aí. E se foi, quem sabe, por falta de sabedoria, entrega para Deus também. Quando não nos perdoamos ou quando não perdoamos as outras pessoas, essa falta de perdão traz tristeza, amargura,
rancor, ódio, e muitas vezes vai desencadeando doenças psicológicas, depressão, ansiedade. Então é uma coisa que precisa ser tratada na nossa alma, porque senão ela vai desencadear muitas doenças. E isso eu falo por experiência própria, por pessoas que eu lido dia após dia, que falam pra mim que a raiz de todo mal, de toda doença que elas têm psicológica, veio de uma falta de perdão. Quer seja de uma pessoa que fez algo que as magoou, quer seja por uma decisão errada, que elas estão arrependidas. E como podemos então realizar esse detox da alma? Podemos fazer isso através da oração. Por experiência própria, eu precisei perdoar pessoas que me fizeram mal. E teve um caso em especial que foi um que me magoou muito, me decepcionou demais. E em determinado momento, Deus falou comigo aqui em Mateus 6:12, que diz: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores." Então, eu lendo isso, eu percebi que como que eu vou querer o perdão de Deus se eu não perdoo, certo? Então Deus falou comigo que eu tinha que perdoar para mim receber essa cura. Então eu decidi perdoar essa pessoa. Mas não pensem, queridos, que é uma decisão fácil. Não pensem que é fácil tomar essa decisão e fazer essa oração. Eu lembro que a primeira oração que eu fiz para perdoar uma pessoa que me fez muito mal foi a oração mais difícil da minha vida. Eu entrei no quarto e fui ter meu devocional com Deus, e Deus me falou no meu coração, falou: "É hoje, você tem que perdoar. Você tem que passar de ciclo, Jéssica, não tá percebendo?" E aí eu falei: "Tá bom, Senhor, só porque eu te amo." E aí eu fui, fiz uma oração e falei: "Senhor, eu perdoo essa pessoa." Mas foi tão difícil essa oração sair, eu consegui falar isso. Foi muito difícil. E foi uma oração muito curta. Eu só falei o nome da pessoa e falei: "Eu perdoo essa pessoa." Mas eu senti que não tinha sido um perdão completo. Então, quando passaram os outros dias, no outro dia eu pensei: eu vou orar de novo, até que eu sinta que realmente eu tô falando de verdade. E eu fui, fiz meu devocional à noite e eu falei: "Senhor, eu perdoo essa pessoa." Continuou sendo difícil a oração, mas eu fiz isso várias noites seguidas. E foi ficando mais fácil. Uma oração a outra foi ficando mais fácil. E nas outras orações eu fui lembrando de outras pessoas que me fizeram coisas ruins, mas que não era tão forte como essa outra pessoa, mas que também tinha me magoado. Então eu fui perdoando as outras pessoas, fui perdoando, e cada noite eu orava e ia colocando outras pessoas diante de Deus. Até que teve um momento que eu senti que aquele peso saiu, aquela tristeza, aquela angústia, aquela coisa que aperta o coração, que foi embora, graças a Deus. E depois que o tempo foi passando e eu fui orando, eu percebi que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Que muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem. E, queridos, muitas vezes a gente tem que abrir mão do direito de entender. Deus me falou isso, falou: "Jéssica, você tem que abrir mão desse seu direito de entender. Você quer entender todas as coisas." E eu falei: "É verdade. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar em Deus. Porque aconteça o que acontecer, Deus vai me levantar. Aconteça o que acontecer, Deus vai estar comigo." E isso é o mais importante. Isso eu quero falar pra você. Muitas vezes as pessoas vão te decepcionar, vão te magoar. Você vai acabar tendo a tendência de ficar com aquele medo. Nossa, será que essa pessoa também vai fazer isso? E será que essa amizade também vai me decepcionar? Será que esse relacionamento, será que esse trabalho também não vai dar certo? Mas eu quero te dizer uma coisa, que não importa o que façam com você,
que importa é que Deus está com você e Ele está vendo o seu coração. Isso é o mais importante. No momento que a gente decide perdoar, a paz de Deus nos envolve, a cura dele nos envolve e a justiça passa da nossa mão para a mão de Deus. E Ele vai fazer a justiça no tempo certo. Amém? E por que o perdão é tão importante? Porque, queridos, nós vivemos na Terra. Enquanto vivermos na Terra, vão ter pessoas nos decepcionando, nos magoando. E de tempo em tempo nós vamos ter que parar e analisar a nossa alma. Será que minha alma está precisando de um detox? Será que eu preciso perdoar alguém? Para a limpeza das minhas emoções?